Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje eu tenho as melhores notícias do mundo. Vocês sabem, como eu disse a todos vocês alguns dias atrás, que o Glenn Giesen foi banido do YouTube? Ele está de volta. Glenn Giesen está de volta. E ele não está apenas de volta aqui. Ele está de volta no YouTube. O YouTube reinstalou o canal dele. E acho que não preciso apresentá-lo, certo? Glenn Giesen é professor na Universidade do Sudeste da Noruega, um colega acadêmico, alguém que conheci em 2019, quando estávamos juntos em uma conferência em Washington, e alguém cuja análise sobre a Rússia e a Ucrânia e o ambiente de relações internacionais europeias é extremamente importante. E todos os seus livros, ele tem 9, ou 10 ou 11 livros, e todos são importantes nesta área. Então, Glenn, estou muito feliz que você esteja anunciando seu retorno ao YouTube, aqui no Neutrality Studies. Thank you. Yeah, we were supposed to have a different topic, but then I got this. Sim, obrigado. Deveríamos ter um tópico diferente, mas então recebi este e-mail esta manhã, uma hora atrás, sobre a reversão da decisão, o que é interessante. Também foi um pouco surpreendente, porque você só tem uma chance no YouTube para fazer um recurso, e eu fiz esse recurso e recebi uma resposta automática de que foi rejeitado. Então o banimento deveria ser permanente. A reversão disso é um desenvolvimento muito positivo para mim, obviamente, porque essas plataformas digitais são ferramentas muito importantes para acadêmicos, especialmente para se comunicar com outros acadêmicos como você, mas também para comunicar a pesquisa, a discussão acadêmica e as descobertas para um público mais amplo. Também é suposto comunicar ainda mais as descobertas para a sociedade em geral. Remover essa praça pública digital, por assim dizer, é bastante dramático. Então estou bastante feliz que isso tenha sido revertido. Absolutamente. E você me contou antes de começarmos o programa, porque eu pensei que falaríamos sobre o que aconteceu com você e o que aconteceu com essa proibição, sabe, para alertar todos sobre o que está acontecendo. Mas agora acontece que eles te reintegraram, te colocaram de volta. E sabe, é muito distópico, pessoal. A maneira como o YouTube se comunica conosco é toda através de e-mails automatizados. Então você tem talvez um pequeno botão azul para apelar a algumas decisões ou algo assim. Mas é tudo uma máquina. E você é levado a entender que é uma máquina. E está envolto nessa linguagem bonita. É como, queremos ser uma plataforma responsável e mantê-lo seguro e a saúde do ambiente. Você pode começar com como essa proibição aconteceu com você. Qual foi sua experiência com isso? E então podemos entrar em como foi revertido. Bem, na verdade recebi algumas ligações de outras pessoas também, porque nas últimas semanas tive um aviso de que eles começaram a banir muitas contas. Então eu ouvi, conheço vários YouTubers que foram removidos, e então eu meio que sabia que isso estava por vir. Eu já estava transferindo material para outras plataformas. Mas a maneira como eles abordaram isso foi simplesmente: recebi um e-mail na minha conta dizendo: temos uma combinação de nossa automação de inteligência artificial e pessoas detectaram um discurso de ódio. E claro, é um e-mail genérico que eles enviam para qualquer um que banem. Of course, it's a generic email they send to anyone they ban, and so we have deleted your account. So I had no warnings. E então eles deletaram minha conta. Eu não tive avisos. Não houve referência ao que era o discurso de ódio ou a quem eu supostamente odiava, porque eu não sabia que odiava alguém. E claro, nenhuma evidência. Então você fica lá pensando, bem, que discurso de ódio, e eles te deletaram, então você sumiu, e aí você não pode realmente fazer muito. Há um botão que você pode pressionar para fazer um apelo, e eu apenas escrevi, sabe, certamente isso é um engano. Sou um acadêmico, não pode haver nada odioso. Although o ofensivo ou depreciativo e ergotolquerico. Anything derogatory I said about any groups. I mean, I'm not sure, again, which group... Quero dizer, não tenho certeza novamente de qual grupo seria esse, quem eu odiaria. Então é muito estranho. Mas de qualquer forma, quando enviei isso, sabe, algumas horas depois, você recebe outra resposta automática, que é sim, revisamos.
e você ainda está banido. Então isso é permanente. Então é um pouco distópico, exatamente como eu disse, porque é tudo automatizado. Você realmente não consegue apresentar seu caso. Você não consegue falar com um ser humano, quero dizer. Parece que é um botão para apelar. É um pouco como, sabe, você pode descer ao seu próprio porão e gritar. Você tem esse direito, mas não adianta nada. Então é lamentável. E a proibição era permanente. Eles te disseram, e agora te reintegraram a uma hora. O que aconteceu? Eu não sei. Há algo diferente? Bem, para mim, não tenho muita certeza. Eu entrei em contato com o departamento de mídia do Google porque estou escrevendo um livro, então já estou em contato lá. Estou escrevendo um livro sobre censura tecnológica, na verdade, e controle de narrativa. Já escrevi livros sobre isso anteriormente, todos abordando o tema. Escrevi livros como A Grande Política de Poder e A Quarta Revolução Industrial, A Russofobia e a Propaganda Internacional, An Empire e Esquemas de Think Tanks. Este é um das livros em leitura que eu trabalho mais mente. This is one of the books I'm currently working on, and so I've asked for an interview to discuss. Então eu pedi uma entrevista para discutir, mas também mencionei meu caso, dado que esta é uma entrevista que estou tentando conseguir com eles. Porque há muitas evidências agora dos Estados Unidos em que o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados-Unidos realmente relatou evidências de que a Casa Branca coage as grandes empresas de tecnologia a fazer isso. E então pessoas como Mark Zuckerberg confirmam isso. Então já há muitas evidências. Eu queria buscar uma entrevista simplesmente com base nos fatos existentes. Então não tenho certeza se isso ajudou. Caso contrário, sim. Ontem eu tive uma entrevista, ou fui entrevistado ontem, pelo professor Jeffrey Sachs. Ele tem um clube do livro digital. Professor Jeffrey Sachs, he has a digital book club, so he was interviewing me about my last book. Então ele estava me entrevistando sobre meu último livro, que foi o meu Destemiro, a propósito, sobre a guerra na Ucrânia e a ordem mundial eurasiática. Estávamos discutindo esse livro por cerca de 1 hora, e no final da entrevista, ele mencionou a censura no YouTube. Já o entrevistei antes, e ele assiste ao nosso podcast, então sabe que não espalho ódio contra nenhum grupo. Ele disse durante a entrevista que iria investigar isso e ver o que poderia fazer. Novamente, não tenho certeza do porquê de terem revertido, mas no dia seguinte eu estava de volta no YouTube. É muito estranho, e tudo parece muito arbitrário. The whole thing feels very arbitrary. There is no, Não há, se você está em uma instituição, tem pessoas ao seu redor, você pode conversar. Estou acostumado a receber críticas de uma ONG na Noruega, financiada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e pelo National Endowment for Democracy, que tende a fazer esse tipo de bem, que foi criada por Reagan explicitamente para manipular a sociedade civil em outros países. Estou acostumado a receber reclamações, mas se eu receber reclamações, posso apresentar meu caso para seres humanos reais. Posso explicar, é por isso que o que estão dizendo é um absurdo. E posso ter não meu dia no tribunal, mas posso ser ouvido. Assim, posso me defender. Mas nessas plataformas automatizadas é muito arbitrário. É como você disse. E você sabe, outras plataformas conseguem fazer isso também. No Rumble, eu já tive 2 ou 3 vezes pessoas com quem eu podia conversar e trocar ideias. Quer dizer, o Rumble é muito menor e tem muito menos dinheiro, e eles conseguem ter interações humanas com os criadores. O YouTube simplesmente vive de não fazer isso e de te bloquear. E mais uma coisa, você sabe, o YouTube tem um processo, na verdade, certo? Para alertar os criadores de que há um problema com seu conteúdo. E esse é o sistema de strikes, 1º, 2º, 3º strike. Isso é o que todos nós estávamos pensando. Essas são as regras sob as quais estamos. Se produzirmos algo que viole as regras e regulamentos do YouTube, o vídeo recebe um aviso. E então você é alertado de que, por sinal, não faça isso. E depois você recebe um 2º aviso e não pode mais postar. E quando você recebe o 3º aviso, é quando o canal é removido. Todos pensávamos que era assim.
E agora descobrimos que, não, eles têm uma maneira separada, onde simplesmente, sem qualquer aviso ou algo assim, deletam o Africa Stream. Eles simplesmente deletam o DD Geopolitics, deletam você e a Miss Blevis. Você pode explicar? Miss Blevis. Can you explain Yeah, this? I received the email from Rachel Blevins. Recebi o e-mail da Rachel Blevins também. Você sabe, ela é... Você sabe? Sim, adorável, você sabe, fala suavemente. Não há, você sabe, nenhum ódio vindo dela, mas ela me enviou um e-mail porque foi banida a algumas horas de distância de mim. Então parece que há esforço, mas eu também, sim, recebi um e-mail sim. E outro conhecido, o coronel Lawrence Wilkerson, ele foi chefe de gabinete sob Colin Powell na administração Bush. E ele também apontou que derrubaram o juiz napolitano, derrubaram sua conta, mas tiveram que reverter, porque, você sabe, pelo amor de Deus, ele é um juiz. Então ele ameaçou processar, aparentemente. Então não tenho certeza exatamente do que aconteceu, mas ele ficou fora por uma semana, aparentemente. Então ele voltou. Pelo menos é isso que me disseram. Achei que ele tinha uma advertência. E então eles tiram sua capacidade de fazer upload por aquela semana, eu acho. Sim, não tenho certeza. Isso é do coronel Wilkerson que eu vi. Mas de qualquer forma, mais para sua pergunta, por que eu não recebi avisos? Porque eles simplesmente deletaram imediatamente, estava no e-mail. Não era apenas discurso de ódio. Eles disseram discurso de ódio severo e repetido. Então, porque aparentemente era tão profundo, eles tiveram que remover toda a conta de uma vez sem nenhum aviso. Mas passou de discurso de ódio severo e repetido para, sim, não há nada lá. Mas, novamente, eu gostaria de pensar que não é uma purga e que é um acidente. Mas se foi um erro, também levanta a questão, quais são as fraquezas de toda essa automação? Eu sei que a automação está em sua infância. Você sabe, fases iniciais, você sempre pode argumentar que erros são cometidos. Por outro lado, há muitas contas que foram removidas recentemente. Então, ou eles mudaram o algoritmo e ele simplesmente saiu dos trilhos, ou há alguns seletivos. Porque certamente se você está aplaudindo o bombardeio de palestinos ou celebrando a morte de russos, nunca ouvi falar de nenhuma dessas contas sendo derrubadas. Então, se o ódio vai em uma direção, parece estar tudo bem. Mas se você oferece críticas sem ódio indo na outra direção, você pode ser cancelado. Então parece que se são apenas algoritmos, mesmo assim, esses algoritmos estão empurrando em uma direção muito específica. Porque todos que se opõem à guerra estão sendo derrubados. Todas as pessoas que têm aplaudido a guerra no Oriente Médio, bombardeiem o Irã, bombardeiem a Rússia, não estão indo a lugar nenhum. Eles parecem muito seguros onde estão. Eu também pertenço ao grupo de pessoas que advertem os outros a não fazerem muitas conexões onde provavelmente há uma explicação mais simples. Quero dizer, um colega no YouTube me disse, "Oh meu Deus, meus vídeos recebem muitas visualizações no início e depois estabilizam. Isso é um claro sinal de shadow banning." E eu disse a ele, "Não, é apenas o que os vídeos fazem, porque estamos no espaço de notícias. Eles são muito populares e depois estabilizam. É normal. Não há shadow banning aí. Mas com você, e com este caso, também nas últimas 2 semanas, é simplesmente... É pedir demais que primeiro tenhamos Antony Blinken, que realmente destaca certos de comunicação, especialmente Africa Stream, como desinformação russa, e então isso é retirado, e depois outros canais no espaço de geopolítica que foram críticos são retirados, incluindo o seu, incluindo Rachel Blevins. Isso parece muito concentrado para ser um erro honesto. É quase como se alguém tivesse criado uma lista das pessoas que não gostamos e das que não queremos mais ouvir. E ao mesmo tempo, temos esse novo slogan surgindo. Não tenho certeza se foi Kamala Harris quem usou, mas já ouvi isso 1 ou 2 vezes. Liberdade de expressão não é liberdade de alcance. Eu fico pensando, eles estão fazendo isso, e não sei exatamente quem implementa,
Mas a questão com o YouTube, e estamos passando por isso, é que não conhecemos as regras. Temos esse livro de regras estúpido e enorme chamado Termos e Condições, que quando algo acontece, eles jogam em nós e dizem tipo, você mesmo descobre. Você descobre onde errou. Eles nunca nos dizem qual foi o problema com nossos vídeos. Também com outras questões. Não apenas o discurso de ódio. Sim, Bem, esse é o problema com essa nova ideia agora, onde falam que não é o direito à liberdade de expressão, é uma responsabilidade. E se você não estiver fazendo isso corretamente, eles podem tirar isso de você. Então, é um tempo muito estranho. Estranho. Mas desculpe. Não. Isso nos toca muito pessoalmente, porque ter um canal e poder se comunicar e fazer entrevistas e também descobrir como fazemos isso com nossas vidas diárias se torna parte de como nos comunicamos. E também me surpreende o quanto me assusta pensar que realmente todo esse canal, tudo o que fazemos, é apenas uma caixa de seleção em uma planilha de Excel de alguém. É meio triste, não é? It's kind of sad, isn't it? Sim. Sim. Mas o que eu queria dizer antes também era que você estava correto, porque como acadêmicos devemos evitar esse tipo de especulação. Como se estou sendo silenciado se não há evidências disso. A menos que haja evidências, deve-se ter cuidado. Mas isso torna tudo muito difícil, porque a natureza desses sistemas automatizados é que não há transparência. Você não sabe o que está acontecendo, quem está sendo banido ou por que estão sendo banidos. Então, por um lado, não há evidências, e realmente não deveríamos especular muito, mas você também pode então extrair evidências diretamente do que está acontecendo agora ou das direções que as empresas de tecnologia estão recebendo. E vemos que elas estão recebendo direções. Como aprendemos com Mark Zuckerberg, ele disse que foi pressionado pelo governo dos Estados Unidos para censurar não apenas conteúdo relacionado à Covid, que era informação correta. Ele disse que coisas que eram sátira e humor também foram pressionadas a serem censuradas. E ele disse que se arrependeu de ceder a essa pressão. Ele também admitiu que se envolveu no que foi efetivamente uma interferência eleitoral quando Facebook e Twitter baniram a história do laptop de Hunter Biden, como lembramos que foi divulgada. E alguns oficiais de inteligência da era Russiagate na época disseram que, bem, isso provavelmente era desinformação russa. E eles pegaram e baniram. Então o New York Post, acho que o jornal mais antigo dos Estados Unidos, foi retirado do Twitter. Era impossível compartilhar a história, um bloqueio completo de informações, censura intensa, e também a mídia tradicional, aliás, não queria publicá-la simplesmente porque disseram que era falsa, desinformação russa. E então, mais tarde, descobriu-se que, bem, não era desinformação. Tudo no laptop estava correto, era real, e os russos não tinham absolutamente nada a ver com isso. Mas isso foi um ano depois, quando a eleição já havia terminado. Então já sabemos que há muitas evidências de que as plataformas digitais estão sendo usadas como instrumentos de poder. Mas também sabemos, portanto, que o governo dos Estados Unidos está pressionando por isso. Novamente, como mencionei antes, com esses relatórios da Câmara dos Representantes, eles já fizeram a pesquisa, eles têm as evidências. E isso também pode ser visto no contexto mais amplo de como os Estados Unidos tentam agora dominar o espaço da informação de forma mais coercitiva do que no passado. Como mencionei num artigo recente no Substack, eles sequestraram o domínio da mídia iraniana. Eles baniram completamente a mídia russa e estão pressionando outros países também. Estão financiando bilhões de dólares para também difamar a China na mídia internacional. Bilhões. Oficialmente. Esse é o oficial do Congresso, sendo desacreditada a China. Sim. Sim, não, isso não é novamente, é por isso que estou dizendo que não é especulação. Isso está às claras. Isso é a evidência que temos.
E também, como você disse, eles baniram a transmissão da África. Tudo o que eles têm que dizer é: estão repetindo propaganda russa. Bum. Estão fora. Você vê censura pressionada na Al Jazeera abertamente por Blinken, porque, você sabe, eles estão tendo uma visão muito dura sobre Israel. E o TikTok estão sendo pressionados agora para serem vendidos ou banidos. E também estamos vendo ao redor do mundo que os países estão sob maior pressão para se conformarem ao regime de censura dos Estados Unidos. Então, a Índia, por exemplo, em sua mídia aponta que conseguiu resistir a essa pressão e manter seus princípios. Mas países menores, especialmente aqueles que são aliados dos Estados Unidos e são muito dependentes, seja economicamente ou em termos de segurança, vão, é claro, se curvar cada vez mais a Washington. Mas, como você disse, ao abrir esta conversa, sempre que você faz alguns movimentos autoritários, avança em direção à censura e cancelamentos, e essas proibições, é sempre feito em nome da compaixão. Nós nos importamos tanto. Queremos protegê-lo do discurso de ódio, queremos protegê-lo da propaganda. E é por isso que agora estamos nos engajando nesse movimento de censura grosseira. Mas isso é o que torna ainda pior, porque se torna aceito pelo público em geral que isso é para o nosso próprio bem. E você sabe, também podemos olhar para outras coisas que são declaradas abertamente por essas plataformas, certo? No YouTube, não podemos mostrar vídeos de como os palestinos são erradicados, como queimados até a morte, morrem e como sangram até morrer. Não podemos mostrar isso, mesmo que tivéssemos a mídia de outras fontes, porque esses vídeos serão imediatamente banidos, porque isso não é seguro, isso não é bom. Isso é emocionalmente perturbador. As plataformas nos dizem que as coisas que estão dando tão errado, as mais horríveis das coisas horríveis, nem sequer são permitidas. Elas são reais demais, gráficas demais, para as grandes plataformas de mídia social, então elas desaparecem. É como se essas plataformas de mídia tentassem criar uma versão sanitizada da realidade. Isso é um grande problema, porque, se mais pessoas entendessem o quão incrivelmente horrível é a morte em Gaza, teríamos muito mais pessoas nas ruas. In Gaza, I mean, we would have many more people on the streets. Sim, mas é assim, como eu disse antes, algumas coisas são acidentais nos algoritmos e outras são intencionais. Como, por exemplo, a chamada menina do Napalm, Fanti Kim Phuc. Você sabe, quando ela tinha, acho que 9 ou 10 anos, ela estava, você sabe, fugindo. Foi no Vietnã, fugindo dos americanos, com Napalm em sua aldeia. Então ela está correndo nua, esta, você sabe, imagem muito icônica, que também contribuiu para mudar toda a visão da guerra do Vietnã. Isso foi removido. Uma página foi removida ou censurada no Facebook ou algo assim porque caiu na categoria de pornografia infantil porque a menina estava nua, queimando, sua pele queimando de napalm. Então eu realmente duvido que isso tenha sido intencional. Então eu realmente acho que você tem alguns algoritmos onde eles falham. I do think you have some algorithms where they go wrong, but I also, obviously think that Mas eu também, obviamente, acho que há alguma intenção por trás disso, porque se há alguma imagem horrível de crimes de guerra cometidos por um país que nos dizem para odiar, seja os russos, chineses ou iranianos. Bem, os chineses não fazem muitas guerras agora ou nos últimos 40 anos, mas digamos que há alguns crimes de guerra cometidos pela Rússia. Quanto mais horrível, mais isso vai influenciar o público. Não consigo imaginar ninguém removendo conteúdo que mostre crimes de guerra cometidos pelos russos. Mas quando é o contrário, com crimes de guerra que podemos cometer ou nossos aliados, então de repente somos muito cuidadosos com as sensibilidades das pessoas. Não posso deixar de pensar que há evidências esmagadoras de que há obviamente uma correlação acontecendo, pelo menos, entre quem nos dizem para odiar e gostar e o que é censurado, sem entrar em especulações. Não, e isso é um perigo real, sabe? E eu aconselho a todos a terem cautela antes de conectar pontos onde não há conexões, a dar o benefício da dúvida.
porque nem tudo é realmente um plano ou está sendo executado de má fé. Mas há coisas que são executadas de má fé. E a questão para nós é, claro, onde os mecanismos sociais entram em jogo. Sabe, onde é como, digamos, um impulso superprotetor dessas instituições para se manterem o mais lucrativas possível. Então começa a criar censura. E onde a interferência externa, a interferência política, entra. E sabemos, graças aos arquivos do Twitter, sabemos, graças a Elon Musk, que atores políticos tentaram de forma muito evidente influenciar essas comunidades. O que foi isso? Não se chama censura, Bero. Chama-se moderação de conteúdo. Moderação de conteúdo. Obrigado. Moderação de conteúdo é o termo orwelliano para censura, mas para influenciar a moderação de conteúdo. E você sabe, entende de onde isso vem. Quero dizer, essas plataformas realmente poderiam ser usadas para spam em massa, certo? Cada comentário que você lê é apenas o príncipe ganês que quer te enviar dinheiro, mas você precisa enviar $500 primeiro, certo? Os spammers e a intenção maliciosa estão lá por outros atores também. Então você precisa de um certo grau de algum tipo de organização. Mas o outro lado, as pessoas que querem influenciar a narrativa global também tentarão se aproveitar disso. E precisamos... É um trabalho muito difícil desvendar isso, não é? Sim, e também você pode ver isso através do prisma das tecnologias. Há um livro interessante chamado The Tower and the Square, eu esqueci o nome dele, mas de qualquer forma, muito do tema é sobre como as tecnologias de comunicação influenciam a sociedade. Então, por exemplo, no passado, quando havia baixa alfabetização e nenhuma imprensa, quem podia ler a Bíblia? Apenas alguns. Então a igreja meio que monopolizou a informação. Então você tem a Igreja Católica. O poder corrompe e você vê que eles começam a, sabe nos dê dinheiro e você patou, você diz, nós enviaremos para o céu. E você sabe, então eles começam a se declarar embaixadores de Deus, sabe, para tirar dinheiro dos fiéis. E então, claro, há muita concentração de poder. Mas então você tem a imprensa. Agora todos podem ter sua própria Bíblia, eles podem ter um relacionamento pessoal com Deus, eles podem ler por si mesmos. E então, de repente, você vê a informação sendo espalhada. E então você tem a reforma. Agora você tem uma interpretação diferente do cristianismo. Então, temos guerras massivas. A Europa é massacrada, então não temos mais a mesma informação. Então, ou está muito centralizado, no qual se torna muito autoritário, ou se espalha demais e você perde o controle da narrativa. Mas nós não lemos mais, por exemplo, o mesmo jornal. Então, meu ponto é que no início dos anos 90, quando falávamos sobre a internet, lembro que quando estávamos na escola, era como uma grande experiência cumbaia. Então agora, não haveria mais governos autoritários, porque você não pode controlar a informação. Qualquer um pode dizer o que quiser online. E então, de repente, as pessoas começaram a se preocupar. Bem, e se os guardiões desaparecerem? Mas isso nem sempre é uma coisa ruim. Mas então começaram a falar sobre notícias falsas e coisas assim. Então agora eles meio que chegaram a um ponto em que estão argumentando, não, precisamos concentrar um pouco o poder centralizado. Agora você vê governos tentando afirmar controle sobre a esfera digital, e os Estados Unidos, eu acho, dominam nesse aspecto. Devemos aprender através de Snowden e outros que eles estão usando todas essas ferramentas digitais, em vez de proporcionar liberdade, para ter um sistema autoritário em massa. E isso é bastante preocupante. Em um dos meus próprios livros, também discuto isso através do prisma das tecnologias realmente disponíveis. Porque você quer encontrar uma maneira de não centralizar demais o poder de comunicação. Mas também é importante que todos nós lemos os mesmos jornais, ou não os mesmos, mas pelo menos conversamos e não vivemos em mundos completamente opostos. Sim. Então há um interesse social em realmente ter algum tipo de acordo sobre o que está acontecendo, certo? Ter algum denominador comum,
Há um interesse social nisso? Também há um interesse social e mecanismos para garantir que a informação a que temos acesso seja precisa. E vemos diferentes setores da sociedade tentando fazer isso de maneiras diferentes. Jornais têm redações e editores e assim por diante. Uma notícia não é apenas o trabalho de uma pessoa. Ela passa por várias pessoas. Elas leem umas às outras. Elas fazem correções. Elas colocam coisas com a esperança de que o que sai disso seja melhor do que o que qualquer pessoa sozinha pode produzir. Nós, acadêmicos, temos um processo semelhante com a revisão por pares, certo? Porque uma vez que você obtém seu PhD, é meio que entendido que todos são iguais. Então, o que você faz para melhorar? Você apenas dá tudo isso para ler, recebe feedback e depois faz mudanças. O que sai disso deve ser melhor do que o que entrou no processo. A ideia aqui é criar qualidade e remover o viés onde não é necessário. Algum viés sempre é bom porque é um viés de perspectiva. Mas o problema é, claro, que esses mecanismos podem ser abusados e estão sendo abusados. E temos esses dois, parece-me agora, na esfera digital. As redes sociais estão sob um tipo diferente de censura, uma mais direta até certo ponto. Enquanto a mídia publicada está sob uma censura mais sociológica, a versão no estilo Noam Chomsky, de autosseleção de pessoas, que então começam a repetir umas às outras, e assim criam uma visão de mundo e narrativa societal unificada. Para onde você vê isso indo? Bem, esse é o problema. Como você encontra um equilíbrio? Porque não tenho certeza se você viu recentemente, John Kerry fez um discurso, e é bastante preocupante, porque ele essencialmente se referiu à primeira emenda nos Estados Unidos, à liberdade de expressão. E por que isso era um grande problema? Efetivamente, a primeira emenda era o inimigo, porque isso permite que as pessoas digam o que quiserem na internet. E precisamos parar o discurso errado. É muito sombrio quando você o ouve. É muito assustador de se dizer. Ele chama a primeira emenda literalmente de um obstáculo, ou apenas um bloqueio, no caminho da filtragem de informações. Isso torna difícil governar, ele diz. E você sabe, em algum nível, eu posso entender se não vivemos mais na mesma realidade porque estamos lendo tudo de forma diferente. Então, é claro, posso ver por que há alguma verdade na raiz disso. Mas o problema é, em nossa sociedade, como você decide o que é verdade. É através do debate aberto. É por isso que sou tão crítico quando as pessoas falam em propaganda. Elas usam essa palavra para encerrar o debate. Mas a maneira de superar a propaganda é abrindo o debate. Assim, você tem uma competição de ideias, expõe as mentiras e eleva a verdade. Em vez disso, o que ele está sugerindo é que precisamos efetivamente do que Orwell escreveu. Um Ministério da Verdade. Tipo, quem decide o que é verdade? E montamos verificadores de fatos. Temos todas essas maneiras pelas quais o governo pode tentar se estabelecer como um Ministério da Verdade, através de terceiros, para parecer menos autoritário. Mas no final das contas, é efetivamente o governo que decide o que é real ou não. E isso é muito preocupante para mim, porque nos últimos anos, também vemos que eles mentem cada vez mais. Parte da razão é que há mais competição agora no espaço da informação, então ele se torna mais corrompido. Lembre-se de que há pessoas que agora querem nos dizer o que é verdade. Essas são as mesmas pessoas que disseram que Trump era um agente russo. Eles continuam dizendo que Trump chamou os neonazistas de pessoas boas quando há evidências de que ele não o fez. Depois, há o laptop de Biden, o período da Covid. Meu Deus, quanta desinformação foi empurrada pelos governos ali. Mas são também as mesmas pessoas que nos deram armas de destruição em massa. São as mesmas pessoas que nos deram histórias de bebês fora de incubadoras para a Primeira Guerra do Iraque. Foram as pessoas que nos deram o incidente do Golfo de Tonkin. Esta é uma longa, longa história de mentiras flagrantes e comprovadas, não apenas em verdades, mas mentiras porque foram divulgadas no mundo com uma intenção muito clara por trás delas para alcançar algo.
Você tem o dossiê Steele. Você se lembra das recompensas russas sobre soldados dos Estados Unidos? Sim. Lembra-se da guerra na Ucrânia, quando havia o fantasma de Kiev? Todo mundo sabia que era uma história falsa, que um piloto de caça entre os ucranianos estava derrubando dezenas de voos russos. Era ridículo. Mas eles também estão nos dizendo que os russos explodiram a barragem, estão atacando o Kremlin, estão atacando suas próprias usinas nucleares. É como a história da ivermectina. Se você se lembra de Joe Rogan, é mentira após mentira após mentira. Então isso parece um momento muito estranho para dizer ao público: ouçam, há muita desinformação por aí, confiem em nós, o governo, que obviamente está promovendo nossa própria narrativa de guerra e nossas próprias histórias que não coincidem com a verdade. Então, se você não pode desafiar o governo sobre o que eles dizem, o que você tem então? Você não pode mais ter liberdade de expressão. Mas agora eles estão efetivamente dizendo: ouçam, somos uma democracia. Acreditamos na liberdade de expressão. É por isso que se você não confia no governo, então está atacando a democracia, essencialmente. É um argumento muito estranho de se fazer. Mas é a mesma forma de pensar do governo alemão ao considerar se deve ou não banir o AfD, banir um partido político, em nome de preservar a democracia. É como se fosse esse ponto onde a ideologia começa a morder o próprio rabo, certo? Temos esse problema. Nenhum sistema, nenhuma teoria geralmente funciona de forma completamente coerente, certo? Sempre há algumas contradições no sistema, mas é importante reconhecer as contradições e garantir que você encontre maneiras razoáveis de lidar com elas. O problema que temos agora é que algumas partes da sociedade no Ocidente, Europa e América do Norte, estão se tornando extremamente dogmáticas, de fato, e cada vez menos tolerantes, com apenas diferentes maneiras de ver a mesma coisa. Sim, isso pode ser referido como a tirania da moralidade ou tirania das boas intenções, que é sempre que você enquadra qualquer questão como uma questão moral de certo versus errado, toda a complexidade e nuance desaparece. Então eu me lembro que nos anos 90 tínhamos a questão da moralidade da imigração. Então você sabe, há argumentos sobre por que as mudanças demográficas podem ser positivas para revigorar uma população, mas também podem criar desafios. Mas foi essencialmente dito: ouça, ou você é a favor, e é bom, ou contra, e é mau. Então muitos dos desafios não foram abordados. Então você tem o mesmo com o aborto, por exemplo. Algumas pessoas acreditam que você deve cuidar da vida de uma criança não nascida. Mas agora, se você diz que efetivamente odeia o aborto, mulheres. O mesmo acontece com as questões LGBT. Algumas pessoas podem ser críticas ao afirmar que se está promovendo possível conteúdo sexual para crianças, ou até mesmo esterilizando crianças. Nos Estados Unidos, eles foram um pouco mais longe do que na Europa, mas há muitas críticas. Não estou dizendo que um lado está certo necessariamente e o outro está errado. Claro, tenho minhas próprias opiniões, mas agora qualquer crítica se torna ódio. E você sabe, não se pode criticar ninguém porque isso é ódio, então você só pode ter uma perspectiva, assim, não abordamos as complexidades. Em vez de resolver as diferenças, os problemas se acumulam. E vejo o mesmo na política externa também. Ou seja, com a Rússia agora, por exemplo, na guerra na Ucrânia, tudo é, você sabe, bem contra o mal, certo contra errado. Toda a nuance desaparece. All the nuance disappears. So if you try to say the basics, like, listen, this, like, we obviously. Então, se você tentar dizer o básico, como ouça, nós obviamente provocamos a Rússia. Sabíamos que isso aconteceria. Sabíamos que puxar os ucranianos, relutantes para a OTAN, desencadearia uma guerra. E fizemos isso mesmo assim. Então sabíamos que os russos queriam principalmente restaurar a neutralidade, que isso não era inicialmente um conflito territorial. Mas mesmo assim, dizemos que qualquer coisa disso legitimará a Rússia ou o que ela fez.
Então, isso agora é visto como apoio à guerra. E só como um último ponto, ontem eu vi Ursula von der Leyen. Ela estava fazendo o mesmo ponto porque era 7 de outubro. Ela estava dizendo, ouça, há um ano, no dia 7 de outubro, eles mataram e sequestraram todas essas pessoas por um único motivo, porque são judeus. E é como Deus, quero dizer, acho que todos os ataques à população civil não podem ser defendidos. Certamente, é claro, eles têm o direito de resistir à ocupação. Mas se você aponta que o ataque do Hamas foi apenas ódio aos judeus, quero dizer, não podemos mencionar a ocupação. Certamente a ocupação foi um dos fatores, eu diria o principal fator que motivou o ataque do Hamas. Você deveria poder afirmar esse fato. Mas você não pode, porque se você afirmar isso, então é como, bem, agora você está justificando o que aconteceu, ou está tomando o lado do Hamas contra as pessoas que foram sequestradas. Quero dizer, isso é absurdo. Você tem que ser capaz de falar sobre as nuances, as complexidades, mas não pode, porque tudo é bom contra o mal. Um lado é ódio e justificativa, e eles têm que ser censurados. Então esse é o tipo de direção que estamos seguindo. Mas é isso que essas narrativas de guerra fazem. É isso que essas narrativas, para justificar seu lado da violência, fazem. É como se você precisasse simplificar algo obviamente complexo, obviamente com 100 anos e obviamente já com dezenas de milhares de pessoas morrendo nesse conflito horrível, certo? E é tão insultante para o intelecto que, então, líderes eleitos ou não eleitos. Quero dizer, depende de como você olha para isso. Há um argumento a ser feito de que, quero dizer, obviamente Ursula von der Leyen está lá em conformidade com todas as regras e assim por diante, mas ninguém jamais votou para o cargo dela. Mas de qualquer forma, essas pessoas que estão lá nos alimentam com essa versão estúpida da realidade. Uma versão completamente estúpida. E eu não posso acreditar que ela seja tão estúpida. Eu me recuso a acreditar nisso, porque eu não gosto dela. Mas não acho que alguém possa ter passado por tanta escolaridade e por um processo tão longo e ser tão bom na política no mais alto nível e ser tão estúpido a ponto de acreditar nessa narrativa. O que significa que isso é feito com intenção e que isso é ensaiado e que há uma equipe que orienta as pessoas sobre como falar sobre isso. É por isso que, sempre que isso é uma espécie de propaganda de Guerra 101, você quer enquadrar. This is kind of war propaganda 101. You want to frame the opposition to the war as effectively being treason, and this is Quem se opôs à guerra como sendo efetivamente traição. E é por isso que se você criticar a guerra de Israel, será chamado de antissemita. Mas isso também é tão vil porque ignora a realidade, que é que muitos dos principais grupos nos Estados Unidos que estão lutando ou se opondo ao apoio de Israel ao genocídio são grupos judeus, ativistas judeus e intelectuais judeus. Além disso, durante a invasão do Iraque, que foi muito favorecida por Israel e impulsionada pelo lobby israelense, você viu que na América, judeus ou pessoas judias eram mais propensas a se opor à invasão do Iraque do que outros. Então essa ideia de que se você não concorda com nossa política, você odeia os judeus, é destinada apenas a... é calúnia. E é novamente o mesmo com a guerra na Ucrânia agora. A ideia de que se você pedir, isso é obviamente provocado, essa expansão da OTAN, então você está do lado da Rússia, você está apoiando a matança. E para mim, pessoalmente, isso me faz ferver o sangue, porque por mais de uma década, mesmo desde o final de 2013, lembro-me de falar na minha universidade em Sydney e apontar que isso é um desastre. Vamos começar uma guerra se continuarmos pressionando. Porque era óbvio que estávamos pressionando por uma mudança de regime na Ucrânia. Isso só pode resultar em guerra. Então, por mais de uma década, eu estava argumentando que não podíamos fazer isso. Não apenas de uma perspectiva acadêmica, já que esse é o foco da minha pesquisa, mas sempre soube, nos últimos 25 anos, que tenho muitos amigos ucranianos e russos. É horrível vê-los se matando aos milhares. And yet
Then these people, when you criticize, E ainda assim, quando você critica a provocação de uma guerra, eles então viram isso contra você, dizendo, não, 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 você está apoiando isso, você está apoiando. É tão vil. Mas isso é o que você sempre faz em todas as guerras, o mesmo que a guerra do Iraque. Desculpe, só mais um ponto. Quem estava lá? Applebaum. Quando os europeus se opuseram à guerra do Iraque, ela realmente escreveu um artigo com o título Os Odiadores da Liberdade. Então, porque os europeus não apoiaram a invasão do Iraque, que levou à morte de centenas de milhares de civis, você odiava a liberdade. Quero dizer, isso é o que você faz. Isso é propaganda de guerra. É simplesmente repugnante em todos os níveis. it's just disgusting at every level. It is. But in a way, what then is also so insulting is Mas, de certa forma, o que também é tão insultante é que essa narrativa nos obriga a aceitar uma versão estúpida da realidade. E assim, o ato supremo de ser um dissidente é recusar-se a ser estúpido. Eu não vou me rebaixar a esse nível maldito. Vou trabalhar nas complexidades e tentar entender o que está por trás disso. E isso me leva ao meu último ponto. O que fazemos a seguir, Glenn? As pessoas perguntam, o que fazemos? Quero dizer, sabemos que essas plataformas não são seguras. Sabemos que são apenas uma caixa de seleção em uma planilha. Temos plataformas diferentes, mas eu apenas as verifico. Quero dizer, Substack, Sage em São Francisco, Patreon, Sage em São Francisco. E você sabe, o problema é que os chineses também não são muito melhores em liberdade de expressão. Tentei enviar meus vídeos no Bilibili. Eles foram imediatamente deletados. Os russos também não são famosos por liberdade de expressão, embora eu nunca tenha tentado lá. Mas o problema é que grandes estados, com soberania digital, eu não confiaria em nenhum deles para realmente permitir discursos que não sejam a seu favor. O que fazemos? I wish I had a good answer for this, but Eu gostaria de ter uma boa resposta para isso, mas sim, eu também tenho YouTube e BitChute e tudo mais. Mas eles são bem bons porque você pode simplesmente transferir vídeos automaticamente. Ele sincroniza, então você não precisa fazer nenhum esforço. Mas também, diferentes países vão censurar coisas diferentes, então pode sobreviver em algum lugar, mas pode não te ajudar tanto porque, claro, agora são os Estados Unidos que exercem uma pressão massiva sobre suas plataformas digitais. Você presumiria que as forças de mercado puniriam isso, tornando essas plataformas menos atraentes? Porque se você continuar censurando, as pessoas irão para outros lugares. Mas ainda há um esforço para sufocar, porque quando o Twitter e o Facebook começaram a aumentar a censura há cerca de 6, 7 anos, todas essas pessoas migraram para o Parler como uma plataforma alternativa de mídia social. Mas então a Apple e o Google suspenderam o aplicativo de suas plataformas e depois a Amazon os expulsou de seus servidores. Então eles simplesmente derrubaram toda a plataforma. Eles a retiraram, essencialmente dizendo que só eles podem existir. E isso foi aprovado porque estão seguindo ordens do governo dos Estados Unidos. Veja Elon Musk. É um pouco triste que um oligarca tenha que vir ao resgate como o Batman para salvar a liberdade de expressão. Mas então ele é um oligarca que quer ter liberdade de expressão, pelo menos nas áreas que lhe interessam. E agora há mais pressão. Você tem toda essa pressão de pessoas na mídia pedindo para prendê-lo por assumir o Twitter. Eles estão chamando de uma plataforma de extrema-direita porque não estão censurando. E a Way, Elon Musk ia ter uma entrevista com Trump. Ele teve uma entrevista com Donald Trump. Mas antes mesmo da entrevista acontecer, você tem o czar da censura da Way, Breton, que então enviou uma carta a Elon Musk dizendo para não postar essa entrevista. Era uma entrevista ao vivo por causa de possível discurso de ódio. Então foi um pré-crime, sabe? Antes que o conteúdo prejudicial e o discurso de ódio tivessem sequer ocorrido. Foi quando isso aconteceu. E foi, olhe para o resto de... As pessoas então vêm para os Estados Unidos, então elas vão para o exterior. Mas os Estados Unidos estavam dispostos a prender, se você se lembra,
Era um CEO da Huawei. Isso não era mídia social, no entanto. Mas eles também agora na França prenderam Pavel Durov, do Telegram. Não tenho certeza se conseguiram um canal de acesso por meio dessa prisão. Mas de qualquer forma, há uma disposição para tomar medidas enormes para controlar esse novo espaço digital. E por último, acho que talvez possamos trabalhar para torná-lo menos normalizado, porque a censura não costumava ser tão normalizada. E vale a pena voltar atrás. Eu sempre volto ao Alex Jones porque ele foi o primeiro a ser censurado, se você se lembra. Sim. Mas é assim que você normaliza isso. Ninguém realmente queria se opor, porque você sabe, ele é bastante vil. Ele estava chamando os pais das crianças que foram massacradas em Sandy Hook. Ele chamou os pais de atores que foram pagos, porque era tudo uma teoria da conspiração. Então era meio que liberdade de expressão, no seu pior. Apenas discurso de ódio real. Muito, muito horrível. Este foi como o caso perfeito que ninguém se oporia. Então eles o desplatformaram, uma nova palavra que entrou no vocabulário. E então as pessoas assumiram, bem, acho que foi uma exceção. Mas em vez disso, foi o precedente sobre o qual eles construiriam. Então tenha em mente, eles até desplatformaram o próprio presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, enquanto ele ainda era presidente. Foi no início de janeiro de 2021, então agora isso se tornou normalizado. Agora falamos sobre, sim, todas essas pessoas, a esquerda e a direita, sendo canceladas, as plataformas sendo derrubadas, sem necessidade de evidências. Vê como isso se normalizou rapidamente. Porque Alex Jones, eles o derrubaram em 2018, e lentamente isso se tornou esse incrementalismo. Eles tornaram isso cada vez mais normal, a ponto de as pessoas, não quase, elas veem isso como moral. Que bem, se você não está censurando, agora você está permitindo o ódio. Então as pessoas que não estão permitindo o ódio, elas são os vilões. Elas são de direita. E as pessoas que estão fazendo moderação de conteúdo, elas são morais. Então todo o princípio sagrado que tínhamos de liberdade de expressão foi jogado pela janela. É bastante notável. Então eu não sei o que fazer, pelo menos não normalize isso. Não, não normalize isso. E também pense em maneiras de sair dessa situação. Quero dizer, há várias camadas, certo? Existem as leis que gostaríamos de ter ou não ter em vigor para nos proteger em nível nacional. Depois, as empresas que gostaríamos que existissem ou não existissem, e a tecnologia que gostaríamos de ter ou não ter. E você sabe, alguma boa tecnologia pode fazer uma grande diferença. Basta pensar na importância daquele site singular, o Library Genesis. Para nós acadêmicos, o Library Genesis nos permite contornar, basicamente, essas leis de direitos autorais ridículas de livros, onde podemos baixar livros em massa. E é realmente importante para a academia, na verdade, especialmente nas humanidades. Uma boa peça de tecnologia, mesmo que desenvolvida por um pequeno grupo, pode ter um grande impacto, mas precisa interagir de alguma forma com o ambiente mundial em que vivemos. Idealmente, gostaríamos que os Estados se unissem e fizessem um tratado ou algo assim, no nível da ONU, sobre a liberdade de expressão ou liberdade de plataformas, e tentassem combater esse ambiente distópico que certas partes de certos estados querem nos empurrar. Mas pelo menos migre para plataformas que não se envolvem em moderação de conteúdo político. Parece que todos fazem alguma moderação de conteúdo, mas é importante encontrar onde isso não é obviamente usado para política. Acho que isso é muito importante. No geral, o princípio da censura deve ser rejeitado, porque lembre-se, ela sempre vem disfarçada, como eu digo, através da compaixão. Eles estão lutando contra o ódio ou a propaganda, mas é importante adotar uma posição de princípio. Não estou apenas tendo problemas com plataformas digitais, mas até mesmo quando escrevo artigos, eu os publico no meu Substack, que é meu. Mas sempre que sou contatado por qualquer mídia, seja brasileira, irlandesa ou russa, eles dizem, podemos pegar um?
be it Brazilian or Irish or Russian, and they say, "Can we take one?" I say, "Yeah, sure. You don't need to ask my permission. You can just take." Eu digo sim, claro, você não precisa pedir minha permissão. Você pode simplesmente pegar uma cópia de qualquer coisa que quiser e publicá-la, republicá-la. Eu não cobro nada. Apenas pegue o que quiser. E eles fazem isso. E então sou contatado pelo jornalista virtuoso do meu país, que dirá, bem, como você pode ter isso publicado na RT? Isso é propaganda russa. Os americanos nos disseram isso. Agora você está participando. Mas eu não entendo a lógica. Eu publico no meu Substack, eles nem precisam me perguntar. Eles publicam na mídia russa. E agora, de repente, magicamente, isso virou propaganda. Eu não acho que essas pessoas saibam o que propaganda realmente significa, como isso magicamente se tornou propaganda nesse processo. Então eu não quero pedir desculpas por isso, porque eles tentam me fazer explicar por que não estou me engajando em autocensura. E eu digo, ouça, sou velho o suficiente para lembrar quando a censura era algo ruim, e eles estão fazendo de tudo para criar um argumento moral a favor da censura. Mas eu simplesmente digo não, não estou interessado, não faço parte disso. Certamente, se houver uma lei, tenho que me conformar à lei, mas a menos que haja uma lei que me obrigue a fazer isso, não vou jogar o jogo e não vou me engajar em nenhuma autocensura voluntária. Então acho que isso só causa muitos problemas. Sabe, se você pesquisar meu nome no Google, pelo menos no meu próprio país, eles me transformaram em um propagandista russo e nenhum jornalista norueguês quer me procurar para nada. Mas tudo bem. Pelo menos, sabe, você deve ser capaz de defender algo. Acho que a censura vai realmente, e vamos nos arrepender muito disso. Nós somos. E você sabe, se nossos canais e esta comunidade que construímos provam uma coisa, é que há pessoas suficientes que enxergam através das besteiras. E na verdade, as pessoas são inteligentes. Muitas pessoas são bastante inteligentes e realmente conseguem discernir níveis e assim por diante e pensar criticamente. E elas vão descartar algumas das coisas que você diz porque não concordam, o que é normal. E então elas vão concordar com outras partes, que é exatamente o que deveria satisfazer. Somos adultos. Podemos realmente dar informações. Então, Glenn, estou muito feliz que você esteja de volta ao YouTube, porque é um vislumbre de esperança de que talvez o mundo não seja tão sombrio quanto o vemos. Talvez isso tenha sido um erro. E como outros também, talvez seja uma falha no YouTube. Vamos torcer para que seja, porque eu realmente gostaria de ver uma sociedade aberta, florescendo ainda mais, para que possamos ter essas conversas. Muito obrigado pelo seu tempo hoje, e te verei aqui novamente. E te verei no seu canal, Glenn Giesen, no YouTube. Algum outro lugar que você gostaria que as pessoas visitassem? Glenn Giesen on YouTube. Anywhere else you want people to go? Oh, I have too many. Now I think I'm on eu tenho muitos. Não, acho que estou no Spotify. Substack é o meu principal agora, na verdade, porque estou me dedicando mais a escrever artigos. Mas de qualquer forma, estou no BitChute, Rumble, sim, então tenho muitos deles. Também estou no Bilibili, a plataforma chinesa, e no Rutube, a russa. Mas meus principais agora são Substack e Rumble. Você ainda encontrará meu conteúdo lá. Então esses serão os principais, desculpe, X, Rumble e Substack. Então, por favor, siga. E sim, normalize a censura. Don't normalize censorship. Palavras maravilhosas, Glenn Giesen. Falaremos novamente em breve. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal.